Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o 14º episódio, aqui no nosso galpão de tecnologia de Maricá, com a parceria com a Codemar, onde a gente traz aqui muito conhecimento, compartilhando com várias pessoas incríveis que trazem um pouquinho da sua trajetória pra gente. Hoje a gente está aqui com um escritor e um poeta incrível, o Altamir. Ele vai se apresentar pra gente conhecer um pouquinho dele. A gente já consegue ver só aqui em cima da mesa, quantos livros a gente tem, quantas histórias diferentes, que a gente vai descobrir um pouquinho. Altamir, conta aí pra gente como que vai ser essa experiência pra você, o que você espera do nosso podcast, fala aí um pouquinho, se apresenta. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Altamir Costa, sou escritor e poeta, pelo menos de tanto falarem eu acabei acreditando nisso. Sou aqui de Maricá, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, mas me mudei para cá em 1998 e me apaixonei por essa cidade. Ela tem uma coisa no ar que a gente não consegue identificar ainda, enraiza dentro do nosso coração, da nossa alma, e sempre quando eu estou ausente daqui, a vontade de voltar é imensa. Então, amo essa cidade, adotei ela de coração, eu acredito que ela tenha me adotado como filho daqui também, E hoje a gente está aqui com muita honra, com muito orgulho também, de prestigiar aí o podcast do Galpão Tecnológico, parceria aí com a Codemar, para trazer um pouco da minha história, um pouco do meu gosto pela literatura, contar por que cada livro surgiu, o porquê de cada verso, cada linha, cada frase, que tem realmente uma coisa que veio da alma, do coração, e eu garanto que vocês vão gostar demais. Que legal, tenho certeza também disso. Aqui, Altamir, a gente fala aqui que a gente tem alguns livros, são principais esses? Sim. Como que você considera? Esses são meus livros autorais. Autorais é aquele livro que o autor escreve só com ele mesmo, partindo dele. Minha Poesia é Você, que foi lançado em 2018, quando eu praticamente iniciei minha carreira literária, profissionalmente falando, Eu já escrevia desde a época que eu fui alfabetizado, mas entrar mesmo para valer na vida literária foi em 2018, com o lançamento do Minha Poesia é Você, que depois eu vou contar a história. E em 2023 a gente lançou Ainda Escrevo Poesias para Você, que é mais ou menos uma sequência dessa história aqui, tá? São poemas também. E agora, em dezembro do ano passado, Poemas para um Amor Distante. São os meus 3 livros autorais. E a gente tem aí também 43 participações de coautoria minha em antologias, tá? Que algumas estão aqui na mesa, não deu para trazer tudo, cara? Tem muita coisa, mas eu trouxe algumas que têm um significado especial para mim, e vocês vão gostar de saber da história deles. Vai ser ótimo. Para quem quer começar a te seguir aqui desde o início, esse aqui é o seu @ Altamir Costa, não é? Então quem quiser já começar a seguir, a ver ali, antes de começar esse podcast, já entender um pouquinho da história, para surgir aquela curiosidade, é bem legal e muito interessante. Também aconselho vocês a seguirem a K2 já, a Educação Corporativa, para acompanhar o lançamento dos nossos cursos, das nossas mentorias, tudo que a gente faz de legal por lá. E aqui a gente compartilha, Altamir, o seu Instagram, bem legal também, tem muita movimentação lá, muitas publicações, tá sempre atualizando, falando aí, já dei uma conversada com ele, então vai ter muitos projetos futuros aí, bem legais. Muita novidade chegando. Muita novidade, é muito legal a gente estar sempre atualizado nas redes, nas nossas mídias sociais. E aí vamos começar, Como começou essa sua relação com a escrita e com a poesia, Foi algo que você sempre soube ou aconteceu ao decorrer da sua carreira? Conta aí pra gente um pouquinho. Olha, tudo que acontece com a gente é um processo, Então, quando eu fui alfabetizado, eu comecei a me destacar na escola, que naquele tempo a gente tinha muita aula de redação e ditado. Hoje em dia, não sei como é que é, mas no tempo que eu estudei, primário, naquela época, a gente tinha muita redação e muito ditado. Redação com tema, redação que eles pediam para você contar uma história, enfim. E eu sempre me destacava, as minhas redações sempre tinham uma nota máxima. A minha mãe tem até hoje guardada lá na casa dela 7 medalhinhas de honra ao mérito que eu ganhei em concurso de poesias no primário ainda. Naquele tempo, quando você ganhava
alguma nota máxima, você ganhava uma medalhinha dourada com uma fitinha verde e amarela que você tinha que colocar na blusa do uniforme, né? Para destacar para os alunos que você era uma pessoa ali um pouquinho fora da curva, né? E a minha trajetória de escrita começou justamente aí. Passei para o ciclo ginasial, aí a intensidade aumentou, o gosto pela leitura principalmente. Nessa época eu comecei a ler muito. Eu gostava tanto dessa escola que eu estudei o ginásio, que lá tinha uma biblioteca fantástica, uma biblioteca que hoje quase a gente não vê nas escolas. Eram estantes que vinham do solo até o teto, tinha aquelas escadas com rodinha para você empurrar, para subir até lá em cima. Então, ali tinha coleções completas de enciclopédias, tinha a coleção completa de Monteiro Lobato, de literatura romana, literatura nórdica, literatura dos povos antigos, e os mitos, Hércules, Persópolis, aquelas que eu adorava, Adonis, aquela coisa toda, eu adorava aquilo. Então, isso tudo me fez aflorar, né, o gosto que eu já tinha pela leitura, ainda fez ainda mais. Cada vez que eu li um livro, eu queria ler mais, queria ler mais. Quantas vezes eu fui pego lá dentro da biblioteca, em vez de eu ter assistindo aula, eu ia para a biblioteca para ficar lendo, aí a inspetor ia lá me buscar. Mas era uma época que semeou dentro é muito de mim bom, essa né, você coisa. falar sobre isso, porque hoje é muito difícil a gente encontrar uma biblioteca dentro de uma escola, né? Ou uma biblioteca com tantos livros. Eu fiz o meu ensino médio numa escola onde a gente tinha, era uma biblioteca gigante e tinha livros muito antigos, como muito atuais também. Mas o que era incrível, porque tinha essa paixão, ainda tem hoje, por mais que seja muito difícil, tem muitos alunos, né, e jovens ainda, apaixonados pela literatura. Então, isso é muito incrível. Conta pra gente um pouquinho também dessas fotos que a gente tem aqui, quando que elas foram tiradas. Isso aqui são alguns eventos que as pessoas me chamam para fazer, né? Esse aqui foi agora, uns 15 dias atrás, ali na rodoviária de Maricá. Tem um projeto chamado Arte Viva, que é você fazer arte ao vivo na rua, no meio do público. Então, é música, é artesanato e é literatura, é poesia. Então, a pessoa que é responsável, que é a Roberta Tilho, a cantora muito conhecida aqui na cidade, ela sempre me chama para participar, né? E os escritores do Povo do Livro, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles, para participar, e no tremendo horário assim, totalmente improvável, de um dia útil da semana, 2 da tarde, você consegue, no meio da rodoviária, parar as pessoas que estão sempre apressadas por seus compromissos para ouvir um pouco de uma música diferente, para ouvir uma poesia, né, e se encantar com aquele momento. Mesmo aqueles que passam assim, não para, mas diminui a passada e vai acompanhando. Então, aqui foi dias antes de começar a FLIM, desse ano, lá no Parque Lance, a gente fazendo a divulgação dos livros que a gente ia participar, tá vendo? Antologias com a minha participação, que vocês vão encontrar na FLIM. Aí a gente fez várias gravações, assim, para chamar o público, né? Para mostrar as novidades. Né? Hoje, se a gente não sabe divulgar, né, o nosso negócio, né? Como que isso acontece? Em cada lugar que eu vou, eu costumo sempre ir com uma camiseta que tem a ver com o tema. Poesia, né? Então, como eu estava falando de poesia aqui, eu coloquei essa camisa que é de um grupo que eu também sou participante, e a poesia importa. E é legal você falar, porque você fala com paixão, né? Hoje é mais uma coisa muito difícil. Quando você vê alguém falando com paixão do que gosta de fazer, é tão incrível, né? Conta pra gente um pouquinho também. Pulou um aqui, não tem problema não. Como que foi essa questão de você ver que você queria transformar esse talento em profissão? Ou você pensou em alguma coisa antes, né? Porque existe também a transição de carreira. Como que você me contou que desde o início, desde o colegial, né, você já queria isso? Eu já tinha essa facilidade de esses planos mudaram? Me conta um pouquinho. De sonhar. Eu li muito Júlio Verne, né? Acho que a minha imaginação, assim, ela se ampliou mais do que o normal por causa das viagens que o Júlio Verne fazia. Eu li muitos livros dele. E, na verdade, eu nunca pensei em me tornar uma pessoa que vivesse da escrita daquilo. Tudo foi ao acaso. Eu escrevia tanto, aí com o surgimento do Orkut, que é o avô do Facebook, né?
eu comecei a colocar os meus pensamentos, poesias pequenininhas ali no Orkut. E as pessoas começaram a gostar e pediam para eu escrever até meu aniversário, faz um versinho para mim, eu vou ficar noivo, você pode fazer um não sei o quê. Tinha essas coisas assim, né? Eu achava aquilo engraçado, assim, mas nunca pensei em me profissionalizar. Sim. Aí o Orkut acabou e entrou o Facebook. E o Facebook deu uma impulsividade maior a essa escrita minha. Então, em 2017, eu tenho uma amiga que mora em Curitiba, Beatriz Matoso. Ela sempre foi muito fã das minhas. A gente fez amizade até pela forma que eu escrevia, ela comentava, a gente acabou fazendo amizade. Ela veio ao Rio de Janeiro me conhecer. Caramba. Me levou na casa da irmã dela lá na Tijuca. É uma pessoa incrível. Pensa numa pessoa que é a encarnação da gentileza, da bondade, uma pessoa que leva um tom de voz, é sublime, toda essa criatura. E ela tem até hoje, né, um ateliê artesanal de doces e bolos. E ela vende isso pela internet, faz encomenda aqueles bolos ornamentais, aquelas coisas todas. E os pequenos, ela costuma botar numa caixinha. E para não ir a caixinha crua, ela sempre adornava com fitinha, com não sei o quê. Aí ela teve a ideia de botar pensamentos e poesias. Aí ela me liga e me pede se eu podia mandar alguns pensamentos e poesias para ela colocar na caixinha dela, que ia ser legal, que as pessoas me conheceram. Que legal, bacana. Mandei 26 folhas cheias de poesias, versos, frases, pensamentos. Um apanhado que eu fiz do Facebook, mandei para ela. Passou. Demorou um mês, eu recebi um telefonema. Seu Altamir, eu falei, aqui é da editora Indi, nós estamos aqui de Jundiaí, São Paulo. A gente está entrando em contato com o senhor porque os seus poemas foram vencedores da mostra de poesias que teve no Centro Cultural da Aliança Francesa, em Curitiba. E a gente está querendo mandar um documento para o senhor, pedindo autorização para a gente fazer uma antologia com as suas poesias. Aí eu, como é que é? Fiquei assim, sabe? Eu nem sabia o que era antologia na época. Conta aí pro pessoal, para quem não sabe o que é. Antologia é quando você faz um livro, como esse aqui, em que tem a sua participação e a participação de outros autores. Então a gente chama de antologia ou coletânea. Pode ser também conhecido como coletânea. Tem uma diferençazinha entre um e outro, mas basicamente é isso. Antologia é quando você participa de um livro coletivo, junto com outros autores. Aí você tem 3 páginas, 12 páginas, 10 páginas, depende de quem organiza a antologia. E o livro autoral não, o livro autoral é só seu, só tem produção sua. E aí na época eu não tinha muita familiaridade com isso. Aí a pessoa falou, não, a antologia é que a gente vai publicar as suas poesias e a dos outros 10 colocados e tal. Falei, mas eu não me inscrevi em concurso nenhum, como é que é isso? Ela, não, você tem a sua inscrição, sim. Eu falei, mas quem fez essa inscrição? Aí ela pegou e falou, foi uma amiga sua, chamada Beatriz Matoso. Aí a Beatriz é a principal responsável por eu estar nesse caminho literário, porque se uma editora liga para você, te convidando para fazer uma publicação de uma produção que você fez, é sinal de que os profissionais dali viram alguma qualidade, né? Foi o que eu pensei na hora, assim, eu falei, cara, todo mundo está falando que eu tenho que escrever um livro, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, vamos ver qual é. Ou vai sair tudo muito bem, ou eu vou tirar disso aí um grande aprendizado para me melhorar. E acontece que saiu tudo muito bem, o livro foi um sucesso. Eu não trouxe ele, mas ele ficou intitulado como Poetas da Indi, Poetas da editora Indi, né? E está lá 12 páginas com 12 poemas meus que foram os escolhidos dessa mostra lá do Centro Cultural. Eu tenho as fotos, ela mandou as fotos, ficou uma exposição de 30 dias lá, chamada Chuva Poética, onde as poesias ficavam penduradas como se fossem gotas de chuva, aí você pegava uma, lia, e na saída você tinha que botar qual que você mais gostou. Então, eu fiquei lá em primeiro lugar com 12 poesias, e eu nem sabia disso. Então, a partir daí eu fiquei mais motivado e comecei a pegar dicas, né, com a editora Indi,
para melhorar a minha escrita, para ver o que estava de errado, já que eles eram profissionais, diagramação. Fui aprendendo um monte de coisa que a gente, quando escreve, não se liga muito. E depois desse primeiro livro, eu participei de mais 5 com eles, e foram eles que falaram, poxa, por que você não faz um livro seu, autoral? Já está na hora. Isso aí a gente já estava entrando em 2018, já estava março, abril. E foi aí que surgiu Minha Poesia é Você, que é pela editora Inde. Tá? E por que desse livro aqui? Nessa mesma época, eu tinha conhecido uma pessoa e nós ficamos muito amigos. Só que essa pessoa morava no interior do país e eu morava aqui, mas a gente ficou muito amigo. A gente se conheceu numa conferência de internet, de videoconferência, né? De trabalho, e a gente acabou sendo selecionado para fazer um trabalho junto, e acabou que a gente teve muitas afinidades, desenvolvemos uma amizade, trocamos telefone e tal. E 1 ano e pouco já a gente com essa amizade bacana, uma pessoa incrível. Aí sabe aquela história do melhor amigo que se apaixona pelo melhor amigo? Foi mais ou menos por aí. Surgiu uma situação que eu fiquei muito apaixonado por ela e tal, mas não tinha como a gente vivenciar isso por causa da distância física, que era muito grande, e além das profissionais, né? Enfim, outras coisas. Mas, mesmo assim, eu escrevia as poesias do que eu sentia, né? Em homenagem a ela, e fiz esse livro, que Minha Poesia é Você. E por que Minha Poesia é Você? Porque às vezes eu falava que, nossa, você é uma poesia na minha vida, sabe? Essas coisas assim. Aí eu, quando fiz mandei os originais lá para a Índia, mas você não botou um nome? Eu falei, cara, eu não pensei no nome não, mas me lembrei desse detalhe, dessas conversas que eu tinha com ela. Eu falei, não, já pode botar aí Minha Poesia é Você, que eu vou oferecer esse livro para uma pessoa. Aí o livro saiu, foi um sucesso estrondoso, eu não esperava. Ele foi lançado na Flisgo, que é a Feira Literária de São Gonçalo, a Flisgo de 2018. Alberto Rodrigues, que é um grande fazedor de cultura lá de São Gonçalo. Através dele eu conheci grandes pessoas da escrita, da literatura, né, da poesia de São Gonçalo. E a gente fez uma amizade e o livro foi lançado lá, nessa feira, que foi dentro do shopping. Tem um shopping grande lá. Tem em Alcântara? Em Alcântara. Em Alcântara tem o Pátio Alcântara. Acho que é esse, que tem um corredor grande, quando entra, né? Então, aquele corredor todinho foi. E para mim foi uma coisa assim mágica, porque estava eu ali, um autor desconhecido, começando, um iniciante, com Miriam Leitão, com Conceição Evaristo, com Hélio de la Penha, todo mundo assim, um lado do outro, sabe? Então, assim, foi legal. E todo mundo chegava, ai que lindo, porque Minha Poesia é Você. Aí eu contava porque que é, aí eu vou levar. Eu sei que esse livro teve 3 edições. Caramba! Ele hoje está esgotado, estão me pedindo para reeditar, mas sabe quando você adquire uma certa bagagem de experiência, eu olho para algumas poesias ali e falo, não, hoje eu não escreveria isso, eu faria tudo diferente. Mas aí já me falaram, se for para você mudar, não faz, não muda. Deixa a essência do que você fez ali preservada para sempre, do jeito que está. Que foi uma coisa profunda, veio assim sem projeto, sem idealizações, nem nada. E foi o que fez as pessoas se apaixonarem, né? Deixei ele, eu tenho ele só em e-book. Em e-book na Amazon você ainda encontra ele. Mas é bom, né? Porque eu vi que as pessoas também, quando eu fui dar uma olhada nas redes, eu vi que as pessoas frisaram bastante nele. Mas a gente pegando um pouquinho desse gancho, a gente sabe que você tem formação também em comunicação social e também essa área da educação, né? Sim. Como que o seu público, como que você se comunica isso com o seu público, né? Como que se relaciona? Isso tem relação com os livros? Conta pra gente um pouquinho. Não tem, assim, uma relação estrita com os livros, não. Porque meu sonho, depois que eu tive toda essa experiência infantil, de adolescente, e até da minha mocidade com literatura, eu me identificava muito com jornalismo, comunicação social. Eu falei, eu vou me formar nisso, eu vou fazer isso, vou fazer radiojornalismo, telejornalismo, porque hoje em dia são cadeiras separadas, mas no tempo que eu fiz a faculdade era uma coisa só.
quando você chegava, acho que no quarto período, é que você tinha que escolher propaganda e marketing, radiojornalismo, telejornalismo, aí você se formava naquilo. Mas eu fiz com a intenção de realizar o meu sonho de fazer comunicação social, jornalismo e tal. E quando eu acabei, precisava fazer, estava todo mundo querendo, vamos fazer pós, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma pós-graduação que tem a ver com alguma coisa com educação, para eu passar um pouco da minha experiência, né, de vida, de estágios que eu fiz na época da comunicação e tal, que eu achava que, ainda acho, ainda penso isso, que a educação é o caminho para qualquer mudança significativa que a gente possa ter dentro como ser humano e dentro da nossa sociedade. O caminho é a educação. Se você pensar que vai mudar alguma coisa agindo de outro jeito, você vai estar redondamente enganado. Até para você fazer do outro jeito, você tem que aprender o jeito para você fazer. Então, intrinsecamente, a educação está ligada à mudança, à postura, enfim. Aí eu fiz uma pós-graduação, novas tecnologias para a educação. Era uma coisa que eu fiz. Aí fiz e queria dar aula, né? Aí, quando eu falei que eu queria dar aula, para você dar aula, você tem que fazer licenciatura, ou então fazer um curso de docência superior, que é isso aqui. Aí eu fiz docência superior. E quando eu me formei, fui chamado pela Estácio para dar aula, mas nas fases já entrando dentro da Estácio, eu recebi uma proposta irrecusável de uma empresa para trabalhar com eles, que ia ganhar 3 vezes mais. E aí eu fiquei naquela entre dar um salto profissional na minha carreira, sustentar a família, essas coisas, já era casado nessa época. Aí eu optei por ficar na parte comercial mesmo, né? Fui trabalhar no Carrefour, foi a empresa que me chamou, trabalhei lá 25 anos. Muito tempo. Eu me aposentei em 2019. Foi minha aposentadoria. Logo em seguida teve a pandemia. Dentro da área de mercado. Foram 25 anos de Carrefour, mais 3 ou 4 anos. E é bom você falar isso, né? Porque quem tá vendo aqui um pouquinho do Altamir não imagina essa história. Não imagina dessa docência, dessa pós, dessas propostas, essa proposta, né? Tenho certeza que muitos não conhecem. Mas assim, quando você tem, como você falou no início, né? Você gosta daquilo que você faz. Eu nunca deixei a minha vida profissional atrapalhar. Eu lia, eu fazia, continuava a escrever e tal, tinha um monte de papel, um monte de coisa. Depois comecei a fazer no Word as coisas. Eu nunca deixei de lado. Eu sempre tive esse gosto de... E sempre é um aprendizado, né? Até as experiências que você passou, tenho certeza que foram aprendizados e te fortaleceram, né? A coisa só tomou rumo mesmo por causa da Beatriz. A Beatriz é que vamos botar esse cara pra fazer. Que legal. E conta pra gente um pouquinho... se você lembra, né? Qual foi o seu primeiro poema e o que te motivou naquele momento? Olha que eu busquei pra caramba na minha cabeça, mas eu não lembro qual foi o primeiro poema mesmo. Eu acho que o poema mesmo, pra valer, que ficou marcado, foi do Minha Poesia é Você. O primeiro poema que eu fiz mesmo, assim, que eu posso dizer... Não, esse aqui foi o marco inicial da minha carreira literária, foi esse. Mas eu tenho certeza que muito antes eu escrevi, que até hoje eu acho coisas escritas quando eu tinha 15, 16, 13 anos. Mas assim, que me marcou mesmo, assim, que eu posso dizer, foi um poema que eu tenho nesse livro aí. Legal, você já me deixou bem curiosa para ler. Tudo que você vai contar aqui tá me deixando. E conta pra mim também um pouquinho, como que sua visão tá da literatura hoje, desde o início da sua trajetória, né? Ela mudou? Ou você tem a mesma visão da literatura? Como que isso funciona? Olha, mudou. Não do jeito que a gente queria, com a abrangência que a gente almeja, né? Que é para que todos tenham acesso fácil à literatura, ao livro. Eu acho que é um mito essa história de dizer que brasileiro não gosta de ler. O brasileiro gosta de ler. Ele não tem condições financeiras para comprar um livro.
Por que eu te falo isso? Porque eu já fui em tantas feiras literárias e dói no coração quando um filho ou uma filha chega perto do pai. Eu adorei esse livro, pai, eu queria comprar, pai. Um livro que custa R$20 e o pai não ter condição de comprar. Né? Fala, filho, é muito legal, mas eu não tenho dinheiro, vai fazer falta, não sei o que. A criança com cara de choro. Já presenciei isso várias vezes e eu já chamei a pessoa do lado e dei o livro. E dei o livro de presente para amenizar a situação, sabe? Né? Mas assim, houve avanços significativos, ainda há uma luta muito grande. O governo federal aí com vários projetos, ainda mais agora, depois que a ministra Margareth Menezes assumiu, agora é que houve um boom mesmo de editais, de facilidades para várias pessoas, vários segmentos da cultura, inclusive literatura, para poder ter. E está em tramitação aí, em preparação, a lei de leitura, livro, literatura e biblioteca. Livro, leitura e biblioteca. Está em tramitação. Alguns municípios já conseguiram, já fizeram a sua lei, já está em vigor. Maricá, a gente está com a proposta ainda sendo trabalhada. Sim. Então, isso tudo são propostas que visam alcançar isso que eu te falei, essa facilidade da leitura do livro, ter mais acesso a todo mundo, sem distinção de classes nem de nada. Sim. Mas a gente, apesar das mudanças, a gente ainda está um pouco lento nisso. E é legal que você fala, porque eu lembro que na minha época do ensino médio, eu tinha muito essa dúvida, né? Achava que literatura era eu ir na biblioteca e pegar qualquer livro. Mas não, é muito diferente. Bem diferente. E hoje eu percebo, né, que eu, por exemplo, eu cogitei, pensei muito, eu falei, caramba, eu acho que eu vou fazer, né, uma faculdade relacionada ali à literatura, pegar uma questão ali, né, talvez para dar aula, foi algo que eu cogitei, mas olha que eu sou formada em RH. Mas porque, né, cria na pessoa essa paixão, principalmente porque você vê a paixão, né, dos autores, você vê toda a história, como você me contou do seu livro. Cada livro tem uma história. E eu vi a paixão. Cada personagem e você mesmo, que você se apaixona, né? Quando acho que mais verdadeira ali tem a história, mais intensidade, vai te conquistando. Isso é muito legal. Aqui a gente tem também mais um lançamento, né? Foi o quê? Mais um evento que a gente teve de lançamento? Qual foi esse aqui? Lançamento coletivo de livros. Em Passa Quatro. Passa Quatro, uma cidade de Minas, que estavam chamando os leitores, os escritores e autores independentes para fazer o lançamento do seu livro na cidade. Como eu não tinha livro na cidade, né? Lá, então a proposta era você levar um livro seu para lançar lá na cidade. Aí eu levei Poemas para um Amor Distante e ainda escrevo poesias para você. Para você. E essa aqui do lado, foi mais um. Essa aqui foi na Flip. Foi na Flip agora, desse ano, em Paraty. Uma tenda coletiva de autores, tá? Que tinham várias editoras, tudo isso aqui é autor. Cada fileira assim era autor diferente. Tudo de várias regiões do Brasil, tudo misturado ali, fica trocando ideias um com o outro, falando do seu livro um com o outro. E eu tava uma menina de Manaus aqui, a outra de São Luís aqui, tinha uma castelhana da Argentina, de Córdoba também. Olha, esse universo assim é muito abrangente, muito legal, e quando você vê, você está falando com gente. Que legal. E realmente eu percebo, cada evento é um loser, né? Aqui a gente tem algumas premiações. Eu ganhei esse prêmio aí, fui indicado. Mais uma medalhinha, né? Eu ganhei outra agora, semana passada, que eu ainda não botei as fotos. Sim. Como é que facilitador não, né? Tem um termo lá, de vozes da cultura. No ano de 2025, pela quantidade de feiras que eu vou levando, falando de literatura, de poesia, da importância da leitura, aí me deram um prêmio agora também. Foi um certificado e uma medalha. A medalha é até mais bonita que essa daí. É legal que só que eu ainda não bati as fotos, por falta de tempo. Então eles mandaram o certificado, foi os melhores de 2024. E para mim é assim, bacana, né? Ter o seu trabalho reconhecido. Mas não me enche os olhos, assim, tem gente que, eu ganho um prêmio, não tem muito isso. Eu acho bacana, é um reconhecimento. E você conseguiu tocar. Da mesma forma, quando eu fico feliz pra caramba quando alguém
que nem esse livro aqui, que eu recebi mais de 300 mensagens. Caramba. Aí uma delas que eu nunca vou esquecer, a menina falando assim, moço, como é que o senhor tem coragem de escrever um negócio desse? Eu tive 10 síncopes em cada página, não sei o quê. Falo mesmo, o seu livro é divino. Então eu botei a foto dela, opa, esse aí Ele tá caindo. Aí deixei. Eu tenho no Instagram mesmo, se você procurar lá, tem eu boto assim, feedback do leitor. E aí consegue vendo, né? Tem várias mensagens. É legal para assim. quem vai assistir o podcast, né? Saber que você tem nos Procura. destaques para poder estar acompanhando, Pode né? ir lá que tem. E aí a gente fala um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho dessa parte de origem, do caminho literário, né? Você contou já bastante pra gente. Uhum. Mas vamos entender um pouquinho sobre Depois essa questão. Que eu fiz esses 2 livros aqui, aí eu já estava assim, mais solto, acreditava mais, Sim. né? Aí comecei a aceitar todos os convites de antologias que mandam para mim. Você gostaria de participar? Porque às vezes você recebe convites, você não se identifica com o tema, Sim. não quer, não faz. Ou você está com um prazo, para mim não dá, está muito curto, em cima, né? não sei o quê. Mas eu sempre procuro atender a maioria das pessoas, porque, olha só, dica de quem já está nessa estrada aí, gente, ali, né? Se você tem algum projeto engavetado de escrita, de poesia, de texto, não fique inibido. Pega o seu projeto e manda para a editora. Tem várias editoras aí dando oportunidades para quem quer começar. Então, o melhor caminho para você começar é participando de antologia. Antologia é o melhor caminho. A antologia vai fazer o teu nome ficar conhecido, vai fazer a tua escrita ficar conhecida, junto com outros escritores. Imagina, você é um desconhecido participando com 10, 15 pessoas que já têm livros lançados. Aí, quando você recebe o livro, essas pessoas também recebem. Elas fazem a divulgação na rede delas, na área delas. Você está indo junto, porque você está junto com o livro. E dali a coisa vai se ramificando. Então, assim, é o melhor caminho. Eu acredito que eu fiquei muito conhecido, porque eu fiz muita antologia antes de lançar o meu livro original, o autoral. Então, é uma dica de responsa, tá? E a autoconfiança, né, e o autoconhecimento, eles são a chave, né? Como você falou, depois que você viu que deu certo, te deu uma autoconfiança muito grande. E outra coisa, cara, é assim, não pensa que você escreveu um livro, agora eu vou ficar só escrevendo, não. Pelo contrário, é aí que você tem que ler mais. É aí que você tem que buscar mais, aperfeiçoar a tua escrita, sabe? Enriquecer as palavras. Não precisa botar aquela coisa rabuscada, clássica, cheia de... Não. Mas uma coisa mais clean, mais limpa. Um trecho de 6 frases, de repente você tira 2 palavras ali, não vai perder a essência do que você escreveu. Então, para você atingir esse nível, lendo muito e escrevendo. Eu tenho um defeito muito grande que os meus editores brigam muito comigo. Eu estou com o livro pronto, mando para ele, aí ele manda de volta para eu dar uma olhada na revisão que ele fez. Aí eu começo a mudar tudo que eu já tinha escrito, eu mando para ele, ele, não, estava bom, por que você mexeu? Não mexe mais. Aí volto de volta, modificando algumas coisas. Mas isso é porque você está buscando um trabalho de excelência, um trabalho mais, né, mais rico, e tudo isso em respeito ao leitor. O leitor quer uma coisa mais bacana, e o leitor merece. Isso é um Qualquer ótimo pessoa retorno, que pega o seu livro para ler, ela merece. Isso é um ótimo retorno. Agora a gente fala um pouquinho sobre obras, né, inspiração. Me fala qual que foi, e é uma dúvida que eu tenho, qual que foi o livro mais desafiador para você de escrever e por quê? Por que ele foi Esse livro aqui me doeu muito. Muito me escrever ele, me doeu muito. Tanto é que eu levei 1 ano escrevendo ele. Caramba. Eu comecei a fazer ele em dezembro de 2023. Levei o ano de 2024 todinho escrevendo ele. Aí, quando faltava 2 meses para terminar o ano, ou eu lanço agora, eu não lanço mais. Aí o Celso, que é o meu editor da editora Itapuca, cara, manda o livro tá bom, eu já li o livro, tá bom, não mexe mais nada. Mas eu sempre modificava alguma coisinha. Por que foi doído? Como eu falei, essa pessoa me inspirou bastante, né? Na minha parte de sentimentos, principalmente. Eu fiz o livro Minha Poesia, Você para Ela.
E a gente, como eu falei, a gente não se conhecia pessoalmente. A gente se conhecia pela videoconferência, se falava por telefone, virava a noite conversando, essas coisas. E a gente marcou de se encontrar pessoalmente em 2020. Até porque o maior sonho dela era ver o mar de perto. Ela viu o mar pela televisão. Região central do país não tem mar. Então, ela queria entrar no mar, sentir aquela sensação de você entrar no mar, de pisar na areia, de saber se era salgado do jeito que as pessoas falavam. Ela tinha toda uma poética em torno desse sonho. Eu achava aquilo lindo. Aí eu falei assim, eu vou realizar teu sonho e vou realizar o meu, que é te conhecer de perto, a gente ficar junto. Aí comprei uma passagem de avião, reservei um resort lá em Angra dos Reis, na frente do mar, e a passagem era para o dia 17 de março de 2020. E no dia 16 de março, o que aconteceu? Foi decretado o lockdown por conta da pandemia, que já estava fora de controle, estava aquela coisa assustadora que a gente vivenciou aí. Foram anos terríveis, muitas perdas, né, de parentes, amigos, enfim. E acabou a passagem de avião, foi cancelada, o hotel foi cancelado, ficou tudo fechado, como você sabe, né? Então foi mais um processo de espera angustiante. Esse livro aqui, acho que tem muita poesia dele de espera, né? E ela chegou assim, mulher, né, mais razão, né? O homem é mais ilusão, mais sonho, sei lá. Ela é mais pé no chão. Ela, vamos esquecer essa história, isso não vai dar em nada, você vai acabar me esquecendo, você mora no Rio de Janeiro, tem um monte de garota linda aí, não sei o quê. Aí eu falei para ela que eu não ia esquecê-la. Primeiro, pela amizade que a gente construiu. Segundo, que eu escrevo uma poesia para você todos os dias. Aí ela não acredita, você é um maluco, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou te provar que é verdade. Aí peguei as melhores poesias e publiquei, ainda escrevo poesias para você. Caramba. Esse livro foi o dobro do sucesso desse aqui. Esse aqui até hoje ele vende. Ele já acabou, esgotou, eu fiz de novo, acabou, esgotou, eu fiz de novo, e agora para Flim eu fiz mais, porque estavam pedindo, e foi o livro que mais vendeu. Ultrapassou um pouquinho esse aqui, que é lançamento, porque o pessoal gosta muito dele. E uma curiosidade. E as poesias dele são todas desse sentido que eu te falei, cara. Ele fala de sentimentos como a saudade, como a solidão, como a distância, como o sonho, como a esperança e a espera de um dia você viver tudo aquilo que você sente por alguém que você gosta muito e não pode ficar junto. Então, tudo isso está sintetizado em poesias aqui. Então, ele se identificou muito com muita gente. Lembra que eu te falei que eu recebo um feedback? As pessoas sempre falavam, nossa, o poema da página 63 é a minha história, como é que você faz um negócio desse comigo? Não sei o quê. Ah, eu vivi uma história assim. A outra que falou da 5, que teve 10 5 pedidos. Aí, para mim, assim, foi uma grande inspiração. E muitas pessoas vivem esse amor à distância, né? Então, realmente, muitas pessoas se identificaram. Poemas para um amor distante. Quando aconteceu essa situação, a gente se encontrou em 2022. Então aconteceu em 2022 a gente conseguiu se encontrar em Vila Velha, no Espírito Santo. Não era onde a gente queria, mas eu estava lá a trabalho e a gente conseguiu fazer esse encontro. Então foram Semana Santa, feriadão, tivemos 5 dias de sobra lá para conversar bastante. E pulando assim, detalhes, né? A gente conversou bastante e vimos que não tinha como a gente ficar junto por causa de questões profissionais e de logística. Ela é formada em engenharia química. Ela tem um dom, dizem que eu tenho um dom de escrever, ela tem um dom de fazer perfumes, fragrâncias, sachês perfumados. Ela inventa essas coisas. E ela demorou muito tempo da vida dela montando um laboratório na casa dela. Cada equipamento do laboratório, cada pecinha, tudo foi ela que comprou com muito sacrifício. Então ela tem uma clientela grande lá na cidade, tal, com os perfumes, com aquelas coisas todas. E trazer isso tudo para cá ia ser meio complexo e desleal, porque aqui a gente tem muito mais facilidade, tem Natura, tem Boticário, tem não sei o quê, tem loja americana que tem uma infinidade de coisas, tem Embeleze da vida, enfim. Aí eu falei, caramba, eu não vou
o negócio vai que não dá certo, eu vou criar uma situação para ela, sim. E eu, para ir para lá, a cidade não tem. Não é uma cidade grande que tenha recursos de emprego, entendeu? Então eu comecei a ver, e ela também começou a ver que o negócio era meio estranho. E aí o pezinho no chão, vamos deixar como está, vamos continuar com os amigos, não sei o quê. E foi quando eu comecei a escrever Poemas para um Amor Distante, que eu comecei a ver que a história dela, minha, não era uma coisa inventada, era uma coisa que estava me dando inspiração, mas eu estava recebendo feedbacks de muita coisa parecida. Aí eu comecei a analisar isso aí e fui fazendo os sentimentos que você sente quando você está longe da pessoa amada, que também tem a ver com solidão, com ausência, com distância, só que de uma forma mais doída. Então, cada vez que eu escrevia alguma coisa, assim, doía bastante. Né? E tem um poema aqui chamado Hiato, que foi o dia que realmente a ficha caiu, que eu não ia mais ter chance. A gente não ia ter mais chance de viver isso. Né? Aí, mas assim, a trilogia, inspirado. Né? Eu acho que agora, depois que eu tomei essa decisão, né, vamos cada um viver sua rumo. E aí, o que aconteceu também? Aconteceu que veio mais inspiração ainda. Eu já estou com o livro pronto, fechado, já falta só ir para a gráfica, chamado Depois de Você, Poemas. Que eu falo mais de como isso reverberou dentro de mim. Né? Que eu acho que é o que acontece quando as pessoas têm uma atitude parecida, né? De você seguir a vida, sabe? Mas sempre lá atrás tem aquela coisa, sempre uma noite, difícil, né? Uma noite já é diferente das outras, porque você sente uma coisa que tinha que estar presente ali e ela está ausente. Então, foram os poemas assim, bem machucadinhos, sabe? Muitas pessoas. Mas, mesmo assim, quem leu já está assim... Nossa. E tá ansioso pro próximo, né? Aí já está pronto esse outro para sair. E eu agora estou me aventurando a fazer uma coisa que todo mundo também sempre me instigou. Aí eu pensei na Beatriz, quando ela pegou minhas coisas e fez. Dessa vez eu mesmo peguei as coisas e estou fazendo, que é escrever um romance. E esse romance é a história, tem como base a história minha e dessa pessoa. Mas com outras alternâncias de outras situações que chegaram até mim, que eu, caramba, se eu pegar isso aqui e fizer coisa, eu não estou inventando, eu apenas estou contando uma realidade que acontece com muitos e as pessoas não sabem. Poucos sabem, né? Então eu estou fazendo um negócio assim que eu acho que vai ser só a Netflix bater o olho que ela vai comprar os direitos para virar minissérie. Que legal. Então, me conta um pouquinho se você tem algum autor contemporâneo que você se inspira, ou que você gosta. Tem alguém, um nome para dar pra gente? Mia Couto. Mia Couto, para mim, é o número 1. Ele é o escritor número 1. Gosto muito, já li muito Gabriel Garcia Marques, Ernest Hemingway, já li vários. Sou muito fã do McCartney, que escreveu A Estrada. Esqueci o primeiro nome dele agora. Ele é recém-falecido, inclusive, tem pouco tempo que ele morreu. A obra mais conhecida dele chama-se A Estrada. Tem até um filme que é distópico, sabe? Mas gosto muito. Mas o Mia Couto, para mim, eu tenho todos os livros do Mia Couto. Gente, todos. Até os que ainda não têm lançado no Brasil, que só tem lançado em Portugal, que ele é um escritor moçambicano. Sim. E todo mundo pensa que Mia Couto é uma mulher. Não, Mia Couto é um homem. Ele é um biólogo e jornalista e escritor mundial. Para mim, ele é um escritor do mundo, porque ele escreve a humanidade e os sentimentos que a gente tem dentro da gente como ninguém. Então, a primeira vez que eu li um livro dele, cara, eu me identifiquei demais. Cara, ele escreve assim as coisas que como eu, vem lá do fundo, eu sinto aquilo e boto no papel. Ah, faz um poema para mim. Eu faço um poema para você, mas quando vem alguma coisa lá da alma, assim, você olha os dois, esse aqui foi eu que fiz, esse aqui fui eu que fiz também, mas isso veio lá da alma, veio lá do fundo do coração. Dá para você perceber. O Mia Couto tem isso, ele tem essa escrita que vem lá de dentro. E
quando eu li a primeira vez o livro dele, foi Mulheres de Cinza, é uma trilogia. Nossa, eu tinha momentos que parecia que eu não estava lendo um livro, que eu estava vendo um filme, uma película cinematográfica naquela tela gigante, de tão real as palavras como ele passava ali. Você conseguia visualizar os personagens falando, aí você começa a idealizar quem você acha que vai ser aquela atriz que vai fazer aquele papel de tão, sabe, perfeito que é a escrita dele. Eu gosto muito dele. Então, para mim, ele é número 1 para mim. E gosto muito de uma escritora nova que ela está bombando agora, mas eu já conheço ela desde 2017 também. A gente começou praticamente junto ali, chamada Aline Bay. É uma menina, ela tem 36 anos apenas, ela vem de teatro, e o teatro influenciou muito a escrita dela. E ela tem um jeito peculiar de escrever também, que ela escreve com sentimento. Mas ela escreve com sentimento dando uma teatralização nas palavras. Tipo assim, Karen acordou cedo, ela não estava se sentindo bem nesse dia. Queria muito voltar para a cama. Ela estava sentindo realmente que o dia seria muito frio. Aí o frio vinha bem pequenininho assim, caindo. Ela escreve assim, desse jeito. Só que ela vai escrevendo aquilo e vai desenhando, as palavras vão começando a diminuir para não ficar aquela coisa abrupta do final. Ela vai suavemente, até o frio fica como se você realmente estivesse sentindo aquele negócio da pessoa. Sabe? Então eu gosto muito, ela é nova, ela lançou o 3º livro dela agora, mas os livros dela são muito impactantes. E não há quem não leia um livro que não fique pelo menos uma semana se recompondo das coisas. O primeiro livro dela chama-se O Peso do Pássaro Morto, que conta a história de uma mulher dos 8 aos 52 anos. Tudo que ela passou na vida nesse período, todas as perdas, fala muito sobre perdas, e ela foi uma vida que ela perdeu muitas coisas, mas ela fala isso com uma intensidade que identifica várias mulheres que tem por aí. Então, quando eu li esse livro dela, eu falei, caramba, aí eu escrevi para ela me respondeu, a gente acabou fazendo uma certa amizade. Ela é uma pessoa muito doce, muito acessível, sim. Depois ela lançou Pequena Coreografia do Adeus, foi o 2º, lançou pouco depois da pandemia, que fala os traumas de um relacionamento de uma menina que o pai se divorcia da mãe e a mãe não aceita esse divórcio. Sim. Uma boa, né? Ela era muito possessiva e toda a frustração do cara não amá-la mais e romper o casamento, ela descontava na filha. Sabe? Um ódio, assim, uma coisa visceral, surras inexplicáveis por bobagens, por uma simples pergunta boba de criança. Ela tomava... Então, assim, o livro também é fortíssimo e conta várias situações. E agora ela lançou esse ano o nome até é grande, assim, vou lembrar daqui a pouco. Porque aqui eu ainda não gravei o nome, mas o livro é e é legal que você igualmente impactante. Então, assim, contemporâneo, assim, tem muitos. Posso dizer um monte de autores aí que eu gosto, autores, mas os que gosto tem mais. Tem os que marcam a gente, né? É o Mia Couto e a Aline. E é bom que você fala que você faz bastante networking, né, nesse meio, faz bastante amizade, é legal quando fica só no networking, né? Cria-se uma amizade, cria-se ali um afeto, a gente já marcou 2 vezes de se encontrar a Aline, né, que ela também tem uma vida corridíssima. Ela agora está em Guaxupé, na Feira Literária de Guaxupé. Mas sempre acontece alguma coisa que a gente nunca consegue estar no mesmo lugar. Vamos ver se a gente vai estar em Ouro Preto. Tomara, né? E aí a gente mas assim, concorridíssima. Filas quilométricas. É igual o Mia Couto. Mia Couto, quando veio aqui no Brasil a primeira vez, em 2016, ele foi fazer um lançamento de Mulheres de Cinza lá no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, ali no centro do Rio, ali lá da Candelária. Nossa, eu cheguei lá 2 horas da tarde, eu fui o 30º da fila. O lançamento ia ser às 19 horas. E só era capacidade para 200 pessoas. Cara, quando deu 19 horas, que já estavam os 200, o pessoal falou que tinha quase 3.000 pessoas lá fora, que não conseguiram entrar. Aí, a segunda vez, ele foi na Sala Cecília Meirelles, a mesma coisa. E sempre quando ele vem, vai uma pessoa conhecida daqui, que gosta dele, para fazer a leitura. A primeira vez foi a Fernanda Torres,
segunda vez foi a Maria Bethânia, na sala Cecília Meirelles. Nossa! É incrível. Eu cheguei 11 da manhã, o negócio era 7 da noite. Já tinha 1.000 e poucas pessoas, eu não consegui entrar. Eu fiquei frustradíssimo. Aquele dia eu fiquei muito concorrido, né? Foi muito concorrido. E a terceira vez que ele veio foi na Livraria Travessa, lá no Leblon. Esse foi o primeiro da fila. Era 7 da noite, 10 da manhã o shopping abriu, eu estava lá. Passei o dia inteiro no shopping. E essa troca, ela é muito legal, né? A gente falou um pouquinho sobre o movimento literário, né? Um pouquinho da cultura, você trouxe um pouquinho pra gente, da história até mesmo sua, quanto dos seus colegas, né? Autores, das suas inspirações, né? Mas vamos trazer um pouquinho do seu reconhecimento e dessa missão, né? Que você carrega com você. Fala pra gente um pouquinho de como que você se sente. Você falou pra mim, né, que você gosta de ser reconhecido. Isso é muito bom, né? A gente sentir que é reconhecido pelo nosso trabalho. Não é eu, Altamir, ser reconhecido, é o trabalho que eu faço. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Legal, assim, por exemplo, a gente está... eu faço parte do Conselho de Cultura aqui de Maricá, Conselho Municipal de Cultura. A gente está com as políticas culturais aí, um monte de projetos. Um monte de projetos. Entre eles esse do livro de literatura, a gente está fazendo apanhado aí para Wikileaks, que a gente pode botar ali para ser votada, né? Enfim. E visibilidade. Uma coisa que eu comecei quando eu conheci o povo do livro, eu falava, isso aí tem a ver com o povo do livro, era um coletivo de meia dúzia de pessoas, escritores da cidade, que se reuniam para falar dos seus livros e tentar ver se conseguiam participar de alguma coisa, né? Aí em 2013 a prefeitura fez a Feira das Utopias, ali na Praça Orlando Barros Pimentel, onde cada agricultor, pessoal de artesanato, quem fazia atividade artística na rua, podia passar o dia lá se apresentando. Sim. E o Manuel Lago, que foi um grande escritor, um grande educador, um grande funcionário público aqui da área da educação da cidade de Maricá. Trabalhou com o Leonel Brizola, trabalhou com o Darcy Ribeiro, um cara assim, incrível. Ele era um desses 6 que escreviam e ficavam reunidos falando. Ele conseguiu uma barraquinha de madeira para botar nessa Feira das Utopias. E levou os livros dele, levou um monte de livros, tipo um sebo para vender, para incentivar a leitura e tal. Acabou ficando um sucesso. Aí em 2014, a prefeitura criou a primeira Flim, que era aquelas tendas brancas na praça e tal, negócio meio assim ainda bem pequeno. E o Manuel ganhou uma barraca dessa. Aí ele levou o grupinho dele, e nisso já chegou mais pessoas. E eu fui um dos que fui chamados para... A gente fez uma amizade muito grande. E em 2015, a BDL, que é a atual mantenedora da Flim, junto com a prefeitura, chegou na cidade com uma proposta diferente, de fazer uma mega feira, uma tenda grande, esses padrões que a gente vê hoje da Flim. Foi em 2015 que começou. E o povo do livro já estava um pouco grande já tinha bastante altura, uns 12, 16 pessoas. Sim. E a gente ganhamos uma barraca, começamos a crescer juntos. Foi só crescendo, 2017 né? foi... Quando chegou em 2018, o Manuel queria fazer uma associação de escritores. Mas ele não tinha encontrado um jeito ainda da gente ficar conhecido. Eu falei, Manuel, aí eu já estava envolvido. Com a Indy, já estava participando de algumas antologias. Aí, Manuel, a melhor maneira de a gente ficar conhecido é fazer uma antologia. Sim. Vamos fazer uma antologia do povo do livro. Aí a gente lançou esse livro aqui, Crônicas e Poesias de Maricá, volume 1, em que são apenas 12 escritores da cidade, totalmente desconhecidos, que escreveu cada um no seu estilo, o seu amor pela cidade. Por isso que a gente botou aqui, a gente queria lançar o livro no aniversário de Maricá. E por isso que a gente escolheu esse tema, essa homenagem. A gente lançou no dia. E a gente fez tanta propaganda, e a gente não era nada, a gente era só um grupo de amigos, né, que escrevia e tal. A gente fez todo, esse livro está esgotadíssimo. A gente tentou reeditar, mas muitas pessoas que participaram aqui não estão mais aqui na cidade, saíram. Sim.
Aí a assessoria jurídica falou, não faz isso, porque vai dar problema de direito autoral, não sei o quê. Ou você entra em contato com as pessoas e pega uma autorização, ou então, só que a gente não conseguiu achar algumas, outras já faleceram, enfim. Vamos deixar quieto. Fica a essência, fica a história. E a gente escolheu uma capa bem legal, que é Maricá, aqui, o centro de Maricá, em 1902, 1903, alguma coisa assim. E aqui, ó, o grupo de escritores da de Maricá, fundado no dia 12 de maio de 2016. E a gente fez aqui a história de Maricá e lançamos e ficamos conhecidos. Aí, em 2018, o Manuel começou o projeto de fazer o volume 2 desse livro. Aí a gente se preparou e tal, e ia ser lançado em 2020. Só que aí o Manuel foi vítima da Covid, né? Foi que triste, mas a gente não deixou o sonho dele morrer. E continuou. Falei, não, tomei a frente junto com mais umas outras pessoas importantes até hoje na literatura aqui da cidade, e fizemos a criação do Instituto Cultural Povo do Livro. Deixamos de ser um grupo de colegas e criamos uma instituição jurídica mesmo, que existe até hoje. E lançamos o volume 2, que era o sonho dele, que é Povo do Livro de Maricá, Crônicas e Poesias, volume 2. Aí aqui a gente já quis mostrar as belezas naturais de Maricá, como a cidade estava crescendo, né, com progresso e tal. Aqui a gente abordou a Maricá nostálgica, bucólica, né, cada um no seu estilo falando de como era antigamente e tal. Tem até umas fotos ali. E aqui a gente abordou mais a parte da evolução da cidade. Né? E aqui a gente já lançou como Povo do Livro. Né? E depois, quando o Instituto foi realmente firmado juridicamente, a gente lançou esse livro em 2023. Que é o Povo do Livro, Instituto Cultural Povo do Livro. Já como instituto, que também é uma coletânea, eu que organizei essa, e essa aqui fui eu que fiz. Sim. Essa aqui é que fomos nós, né, com o Manuel, mas essa aqui outra fui eu que organizei. E a gente lançou aí a nossa história. Agora a gente está pensando aí em ver para o ano que vem o que a gente pode fazer. A ideia aqui, assim, em off, é eu criar um selo editorial. Um selo editorial nosso, publicado pelo Povo do Livro, editora Povo do Livro. É um projeto que está caminhando. E é incrível que a gente tem aí, assim como os seus livros, nessa trilogia que você conta um pouquinho pra gente, você está sempre atualizando as histórias, sempre trazendo isso, e eu acho que isso é muito bom. E até um pouco pra gente começar a falar sobre isso, né? Sobre futuro, propósito e inspiração. Já trouxe vários spoilers aí do futuro, né? Tanto do Povo do Livro quanto o meu, né? Para o pessoal já ficar atento, saber um pouquinho. Fala pra gente aí dos seus projetos futuros, o que você pensa. Já me contou algumas coisas, mas tem mais projetos? Tem, com certeza tem. A gente está pensando aí em criar além da editora, um projeto que eu também, meu particular, mas que eu estou envolvendo o Povo do Livro, que eu acho que vai ser mais fácil, é fazer uma livraria aqui na cidade. Que legal. Coffee Book, livraria com café. Já tenho tudo desenhado, planejado na minha cabeça, já tenho uma de modelo, na verdade duas, uma de Petrópolis e uma de Paraty, que é a chamada Livraria das Marés, que para mim é a livraria mais linda que eu já vi no mundo. Essa livraria é um sonho. Quando você entra lá, você não acredita que aquilo ali é simples daquele jeito bonita. E essa de Petrópolis, que foi escolhida agora como uma entre as 10 mais bonitas do mundo. Tirou em primeiro lugar em Paris e tal. E é uma livraria, eu já estive lá várias vezes, mas é uma livraria tão simples, mas é tão aconchegante, você se sente tão legal ali dentro, sabe? Aí eu não estou querendo fazer tanto aqui assim, mas eu acho que a cidade precisa de uma livraria. A gente já teve 3 anos seguidos de estudantes universitários procurando livros técnicos, livros acadêmicos. Aqui na cidade não acha. Aí o que eles fazem? Eu compro na Amazon, ou compro em Niterói, ou no Rio, e com isso a cidade deixa de ter uma opção, né? Essa facilidade de poder atender o pessoal daqui. Já que agora a gente está aí com, sei lá, 9 universidades trabalhando aqui. Está crescendo, né? E eu estou brigando, falta-me o glamour. Né? Como dizia a Lady Kate, né? Dinheiro eu tenho, falta-me o glamour. Eu tenho o glamour, falta o dinheiro.
Mas a gente vai chegar lá, a gente está participando aí de alguns disso. editais para ver se a gente consegue, pelo menos fazer uma livraria decente, que você possa encontrar qualquer tipo de livro, né? Não quero luxo, riqueza, nada disso. Um ambiente gostosinho, que você se sinta bem, que nem a gente vai ali no Ar Café, pequenininho, né? Você já foi no Ar Café ali? Pequenininho, aconchegante, né? Super tranquilo, uma coisa assim, simples, é muito bonitinho, bom, né? Quando a gente mas com variedade, você poder oferecer ali o Ar Café, a finalidade deles é café. Mas o meu é uma livraria que vai ter também um cafezinho, uma tortinha lá para quem quiser. Sinto que vai dar muito bom, é uma ideia então, muito assim, boa. É um propósito para o futuro. Junto com uma inspiração, né? Uma mistura. Tem gente que fala assim, você é maluco, hoje em dia ninguém vende livro. Não tem livraria, as livrarias estão acabando. Eu falei, não, as livrarias não estão acabando. As pessoas que fazem livrarias com o intuito de ganhar dinheiro é que estão se decepcionando, estão fechando. Agora, quando você tem um propósito de fazer uma livraria em que você esteja ali para oferecer à pessoa cultura, um bom cafezinho, uma coisa assim, um ambiente para você relaxar, fazer uma reuniãozinha, sei lá, ir lá desaparecer, qualquer coisa assim, cara, esse é o lugar que eu estou querendo fazer. Agora, se ela vai comprar um livro, aí já é consequência, mas só o fato dela entrar ali dentro, me dar um sorriso e comprar um café meu, ou folhear um livro, sentar para folhear alguma coisa, ou oferecer uma indicação, eu já estou com um dia ganho. Eu não quero ficar rico vendendo livro, não quero isso. Eu quero que as pessoas tenham um prazer e que esse prazer seja cultural. E fala uma coisa pra gente. A gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade, né, com a leitura, mas que quer começar a ler, vai gostar de ver seu podcast, né? E vai se inspirar. Que livro que você indica para essa pessoa começar? Desses livros que a gente tem aqui. Qual que você indica? Qualquer um desses daqui. Tá? Qualquer um desses? Bom, qualquer um livro de poesia, de um romance, uma coisa bem leve, suave, uma coisa que agrade você, que desperte o teu interesse. Não adianta eu falar assim, leia Noites Brancas do Dostoiévski. Pô, Noites Brancas tem gente que detesta, odeia. E tem gente que acha incrível. Então, às vezes a gente indica um livro que você está falando mais do teu gosto pessoal, mais do que aquilo que te tocou, do que propriamente na história. Claro que existem exceções, existem livros que realmente você vai oferecer e a pessoa, nossa, os livros da Aline Bay, qualquer um que você lê, você, mesmo que você não goste de leitura, você vai ficar impactada. Elas têm uma maneira de escrever que cativa. Mas leia o que gosta de despertar. A gente tem uma variedade muito grande do povo do livro. Nós temos escritores de distopia, temos escritores de ficção científica, temos escritores de poesia, temos escritores de poesia marginal, tem poesia, tem vários segmentos, sabe, de estilos, né? Tem biografias históricas, tem muita coisa. Infantis, então, tem dentro de infantil tem o de fada, tem o de princesa, tem o de bichinho, tem o que trata da criança com espectro autista. São vários estilos. A pessoa tem que se identificar com aquele que vai, vou pegar esse livro aqui e vou ler. Então, assim, eu indico qualquer poesia, né? Mas principalmente aquele que você goste, desperte a tua vontade. Que aí você, mesmo você não tendo gosto de leitura, você vai ler uma página, 2 páginas, daqui a pouco o enredo já vai te atraindo, né? Quando você vê, você já está no livro, já está interagindo ali, com raiva daquele personagem, e não sei o quê. E é por aí. Mas, tem que ler. Ler é a melhor coisa que tem. Que bom. E a gente é caminhando aí pro final, né? É bom quando o papo soa assim, né? Tão tranquilo. Dá vontade da gente ir além. Não tem tempo de falar de todos os livros aqui, né? Mas conta pra mim um conselho que você daria pros jovens autores que estão iniciando agora. Que conselho que você daria? Gente, acreditem. Acreditem no sonho de vocês. Acreditem que vocês vão conseguir. Tenham coragem, peguem o seu texto que está engavetado, dá uma revisãozinha, passa para o computador, ou tem gente que gosta de escrever e depois digitar, e ler, ler e ler. Quanto mais você ler, mais você vai melhorar a tua escrita, vai melhorar o teu raciocínio, o teu vocabulário, o teu senso crítico, tá? E acreditar. Eu nunca pensei que hoje eu ia estar com tanto livro assim, escrito, participando, ainda está chegando mais por aí, mas
Quando alguém acreditou em mim, abriu as portas e me empurrou, vai que você vai se dar bem, eu fui e realmente consegui crescer um pouquinho. Ainda estou caminhando ainda, tem muita estrada pela frente. Mas o melhor conselho é você começar. Você já começou, já escreveu, já guardou. Então agora você pega de novo, continua acreditando, continua escrevendo, continua lendo e participe. Participe de concurso, escreva lá. Se você não ganhar o prêmio de melhor colocação, você ganhou experiência, você ganhou estilo, você ganhou facilidades, porque o teu nome já ficou conhecido quando você for para outro lugar, né? E é por aí, é acreditar. E aí, então, também é o que você estava falando, né? A gente não consegue falar de todos os livros, né? Muito rapidinho, mas o legal é que vocês podem encontrar o Altamir em vários eventos, né? Vários eventos, várias feiras literárias, como ele falou, através das redes sociais dele, né? Seguindo, estando ali, ó, apertando o sininho para chegar as notificações e tá atento para você ver aquele livro que te interessa mais, né? Conversar mais sobre isso, trocar aqueles feedbacks, falar o que mais você gostou, né? Que aí é bem interessante. E aí a gente não pode esquecer, né? De um patrocínio incrível que a gente tem, que é a TK Grill Eventos, que tá sempre aí com a gente, né? Em parceria, tem aí, tá sempre disponível para fazer eventos corporativos, aniversário, aquele churrasco, né? Que o povo brasileiro gosta. Então é muito legal. Né? Você gosta também de um churrasquinho? Tem que gostar, né? Olha, a gente já caminhando, né, pro nosso finalzinho, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu principalmente, porque você fez, pelo contrário, você fica muito feliz mostrando a sua paixão, né? Não só a sua paixão pelos livros, mas a paixão pela literatura, paixão pela vida, né? Você fala com brilho nos olhos. E isso é muito difícil, você encontrar pessoas assim, que falam com brilho nos olhos, que fazem o que amam, né? A gente encontra tantas pessoas hoje não conseguindo fazer, né? Trabalhar no que gosta. Satisfeitas, e você mostra muito isso. Tenho certeza que você é uma pessoa inspiradora e inspira muitas pessoas, só pelos feedbacks que a gente vê, só pela gente ver o nível, né, que você tá cada vez crescendo mais. Tenho certeza que Maricá tá muito grata de ter você aqui, mas a gente também fica muito feliz. A K2 está aí aberta, né, pra gente ter sempre esses feedbacks, tá sempre trocando essas rodas de conversa, e a gente ficou muito feliz por você ter aceitado o convite e ceder um pouquinho do seu tempo pra estar aqui presente com a gente. Pelo que o tempinho é curto, mas deu pra gente conhecer um pouquinho. Acho que foi legal, deu pra passar aí pra vocês aí essa coisa maravilhosa que é a literatura. Eu amo. Tô até pensando agora, ano que vem, fazer mais uma pós de literatura. Que legal. Na área de literatura. Tô pensando aí, vamos ver se o tempo vai dar pra... Vai dar pra encaixar, né? Mas, isso aí, obrigado. É isso aí. Inspiração é tudo. É isso aí. Como a gente fala, mentes preparados, mundos transformados aí. Muito obrigada pela sua presença e a gente encerra mais um episódio hoje.